Bonsoir a tous, ça va? Vous êtes très bienvenus ici dans ce live. Então sejam muito bem-vindos nessa live. Pessoal, na live de hoje, eu sei que nem avisei nem nada, foi muito de supetão aí, c'était vraiment très soudain. Então foi, como é que a gente fala em português isso? Foi de supetão, foi nada esperado. Mas como vocês sabem, é sempre verdadeiramente um prazer estar com vocês. E bora lá! Na live de hoje, o que nós iremos ver? Donc aujourd'hui, on verra quelques verbes de la routine, donc du quotidien. Então, alguns verbos que estejam dentro do contexto da nossa rotina, tá? Beleza? E você que gosta do francês, tem um amigo que curte francês, não esqueça, tá vendo aqui esse aviãozinho? Compartilha aí com esse teu amigo. Bonsoir Nadir, bonsoir Marconi, sejam muito bem-vindos. Salut Renato, comment ça va? Salut Dani, Daniela Dias, salut Yasmin, Renato. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje vai ser bem interessante, bem bacana. Salut Gio, Gio Los Rios. Então, bora lá. La routine quotidienne. Então, por exemplo, eu vou colocar dentro de uma ordem aqui, como se fosse... Geralmente os verbos, as estruturas aí, os contextos que nós utilizamos a cada dia, tá? Então, pensando, sempre lembrando, a melhor forma para você aprender uma língua em novo idioma é levar em conta o contexto, a vivência da língua, tá? Beleza, vamos lá então. O primeiro verbo que nós teremos é le verbe se coucher, tá ok? Se coucher. Então, o que significa isso, Leandro? Se deitar, tá? A gente pode utilizar este verbo aí no contexto de se deitar, ou seja, dormir. Então, se coucher, se deitar. Como que ficaria aqui, por exemplo? Eu deito tarde. No caso, você vai colocar, ele é um verbo refletir. Então, ele utiliza o pronome refletir. Eu me deito. Je me couche. D'accord? Je me couche. Par exemple, moi, particulièrement, je me couche très tard tous les jours. Je travaille beaucoup, beaucoup. Donc, parfois, je me couche même à 4 heures ou à 3 heures du matin. E vous, a quelle heure vous vous couchez? E você, a que horas você se deita? Então já pense aí neste contexto. O verbo aí é o se coucher. Vou escrever para você, tá? Então, se coucher. A aula de hoje vai ser muito interessante porque ela vai enriquecer grandemente o seu vocabulário, tá? Com relação aos verbos, principalmente os verbos do cotidiano. Então vamos lá, pessoal. O próximo verbo aí, très important. Se brosser les dents. Então, escovar os dentes. A gente fala dessa forma. Se brosser les dents. Lembrando que em francês, o dente, ele é feminino. La dent. D'accord? Então, é feminino. Mas caso você utilize no plural, les dents. Tranquilo? Então, lembre-se dessa observação, tá? Bora lá. A gente fala então escovar os dentes, se brosser les dents. Tranquilo? Oi Maria, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Mari BS, bonsoir à tous mes amis. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Donc je suis désolé car actuellement j'arrive pas à faire trop de lives comme auparavant. Então eu peço até desculpas aí para vocês, pessoal, que não estou fazendo tantas lives como antigamente. Mas logo mais a gente vai estar junto aí, principalmente, no mínimo, aí duas, três lives aí por semana, tá ok? Então, se brosser les dents. Outra estrutura que a gente pode dizer para no contexto de escovar o dente, qual seria? Se laver les dents. Literalmente ficaria assim, ó, se lavar os dentes. Não, mas é o contexto de escovar os dentes, tá? Se laver se laver les dents. Très bien. Donc, c'est une autre option. Oh là là, je ne vous ai pas envoyé. Très bien. Então, fica dessa forma. A gente pode colocar o se brosser les dents ou se laver les dents. Salut, Kalita. Bonsoir, mon ami. Seja muito bem-vinda. Bonsoir, Karine Frosino. Então, vamos lá, pessoal. Beleza? Tranquilo? Vamos conjugar, por exemplo, aqui na terceira pessoa do singular, com on. Vou colocar assim, a que horas, por exemplo, a que horas escovamos os dentes? À quelle heure on se brosse les dents? À quelle heure on se brosse les dents? Tá? Lembrando que essa live sobre as horas
você que não me segue ainda no YouTube, já fizemos uma live com conteúdo de horários, de horas e tudo mais. Então siga-me lá no YouTube, se você ainda não está inscrito, Leandro Fontebas, Leandro Fontebas, tá? Lá tem vários vídeos, várias dicas e basicamente todas as lives aqui eu faço o upload lá no YouTube também, tá? Então vamos lá, pessoal, continuando aí, próximo verbe très très important que nous utilisons souvent. Donc, c'est le verbe étudier. Então vamos lá, lembrando que o acento agudo no francês, o que ele significa? Qual é o som, pessoal? Isso é muito importante, porque é a base, tá? Então, como eu já falei nessa aula, estou falando aqui, já falei nas outras lives, quanto melhor for a sua base, o seu alicerce no francês, mais fácil, mais simples e mais prático vai ser para você chegar à fluência. Então, lembrando, E, accent aigu, en français, nous parlons comme si c'était E, circonflexe du portugais. Vous avez compris? Non? Então vamos lá. O acento agudo no francês, ele tem o mesmo som do circunflexo do português. Então o rapport, ou seja, a associação que você deve ter, a ancoragem mental aí, é o você, tá? Você, café. No caso, o verbo estudar, eu vou deixar aqui escrito para vocês. Olha aqui, bem simples. Étudier, d'accord? Étudier, étudier. Então não esqueça, 3 syllabes. Étudier, pardon. 4 syllabes. Étudier, 4 syllabes, excusez-moi. Então, 4 sílabas aí, tá? Étudier. E no sufixo, ou seja, o fim da palavra aí, pessoal, a gente não vai falar o er, tá? Não vai ficar manger, parler, étudier. Étudier. Como se nesse sufixo nós tivéssemos o circunflexo novamente, tá ok? Então, por exemplo, vamos lá, estudamos. Que horas você estuda francês? D'habitude. Que horas você estuda? À quelle heure vous étudiez le français? Então, vamos colocar dentro de um contexto aqui general. Nous tous, nós todos. On étudie on va dire, como se fosse às 10 da manhã. On étudie à 10 heures du matin. Beleza? Então a gente estuda às 10 da manhã. Bonsoir Marina, seja muito bem-vinda. Ok? Donc on étudie à 10 heures. D'accord? Très bien. Beleza, próximo verbo aí, très très cool, très sympa, c'est quoi? Faire la cuisine. Il peut venir comme si c'était une locution verbale ou dans le contexte juste de cuisiner. Mes amis, alors j'aime bien vous parler en français. Pourquoi faire? Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre la langue française. Au début, quand j'étais en France, je parlais rien. Et mes classes, elles étaient toutes en français avec le prof natif. Donc c'est pour ça que je suis arrivé dans très très peu de temps a parler couramment le français. D'accord? Então se vocês estiverem com um pouquinho de dificuldade de entender o francês, principalmente no início, depois você me manda um DM que eu vou te passar um aplicativo muito bom que vai te ajudar. Sério, com apenas 5 minutinhos por dia, se você o ouvir, a sua fluência, principalmente a acuidade auditiva, tá? Ela vai melhorar muito, tá? E eu te digo isso por experiência própria. Quando eu fui para a França, eu não falava nada, tá? E com apenas 3 meses eu já desenvolvi basicamente aí a fluência, já conseguia falar, compreender os franceses e a partir daí, graças a Deus, foi só evolução na língua, tá? Então, se você tem esse desejo e quer melhorar, principalmente a sua acuidade auditiva, me mande uma mensagem, eu te passo o aplicativo e 5 minutos por dia, 5 minutes par jour. Pas plus que ça, nada além disso. Você vai melhorar muito a sua acuidade auditiva, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Outra coisa que eu havia dito, que é interessante que eu já fale com vocês em francês para que você fique familiarizado. Principalmente, se você quer aprender uma língua, um inglês, um francês, um italiano, um alemão, um chinês, não importa. É importante que você escute a língua, entende? Se você tem um professor que fala a língua, mas ele fica falando apenas o português, isso não vai fazer com que você evolua na língua. Mas se você pensa, putz, é difícil, eu não vou entender. Sim, você entende. Principalmente a questão do contexto, tá? É algo que a gente compreende com pouco tempo de familiarização. Falar é mais difícil, compreender é menos complicado. Sim, é porque a questão do falar, Karine, envolve alguns pilares, tá? Logo mais eu vou disponibilizar, eu vou começar a fazer algumas aulas aí, alguns aulões, principalmente
na semana na fluência no francês, onde eu vou desvendar, onde eu vou passar esses pilares aí da fluência para vocês. Então vai ficar muito mais fácil, muito mais simples e muito mais conciso de entender, porque muitas vezes você não fala, você trava, você sente aquela insegurança no falar, muitas vezes vergonha, tá? E eu te digo isso por experiência própria, porque eu já passei por tudo isso. Então bora lá, próximo verbo, pessoal. Próximo não, na verdade vamos conjugá-lo, né? Faire la cuisine. Então este verbo, essa estrutura é essa daqui, ó. Faire la cuisine. Então o verbo faire é um verbo que tem vários usos, vários contextos. Vamos dizer, na aula de hoje a gente vai utilizá-lo no contexto de cozinhar, tá? Faire la cuisine, cozinhar. Tranquilo? Eu posso dizer apenas o verbo cuisiner. Cuisiner. Para você que ainda tem um pouco de dificuldade, principalmente com a pronúncia do U, lembre-se, a letra U no francês nada mais é do que o som de I com um biquinho. Então é U, d'accord? Cuisine, cuisiner, faire la cuisine. Tranquille? C'est ça. Vous, est-ce que vous faites la cuisine l'après-midi ou le midi? Você cozinha de tarde ou você cozinha ao meio-dia? Beleza? Quem já conseguir responder, pode responder aí. É bom até que a gente converse um pouquinho e eu posso te fazer a intervenção, ou seja, corrigi-lo nesse momento, tá ok? Ótimo, pessoal. Próximo verbo aí, très cool, et que nous avons déjà étudié ensemble, c'est le futur proche, aller. Então, o verbo ir. Como que é o ir mesmo no francês, pessoal? Aller, tá? A-W-L-E-R, aller. Então, por exemplo, vamos ao trabalho, tá? Vamos ao trabalho. Bora lá. On va au travail. On va au travail. Et si vous voulez vraiment utiliser le pronom nous, ne va pas oublier de faire la liaison. Caso você queira utilizar o pronome nous, não esqueça de fazer a ligação. O que é isso? Quando você liga uma consoante, principalmente o S do nous e do vous, logo após o verbo iniciando por vogal, com o som de Z, nous allons. Beleza? Vous allez. D'accord? Ótimo. Próximo então. Vamos para o pronuncio do vin. Ok. Quando a gente pronuncia o vinho, esse IN ele tem som de an, atil, an. O EN ele tem esse som, mas é como se fosse um on. Então fica assim, ó. Le vin, le vent, vent. Vent quando for no contexto do EN no francês, tá bom? Maribes, beleza? Então quando você vira aí o EN, a sílaba EN som de on. Ou a N também, ele tem esse som aí, tá? E se for IN, som de an. O N, som de an também, bem abertinho. An. E o outro é on. Vent, le vin. Tá ok? Então fica a dica para vocês. A respeito de pronúncia, obrigado por dividir. Que isso, Lele? É um prazer estar aqui com vocês. É aquela coisa, é dando que se recebe. Então, estamos aqui para agregar, para juntar e principalmente não esqueçam de chamar amigos e fazer o print e marcá-la nos stories, porque cada vez mais cada live, principalmente essas lives que eu tenho feito, elas são meio que de supetão assim, né? E dá um tempinho aqui, coisa e tal, eu falo, opa, deixa eu lá ir com o pessoal. Mas é isso, bora lá. Continuando, próximo verbo aí que nós iremos utilizar vai ser o se lever, d'accord? Se lever. Qu'est-ce que se lever en français? Então, o que é isso? O que significa? É o verbo se levantar. Então, quando eu acordo, eu me levanto. Je me lève. Donc, c'est un verbe réfléchir. É um verbo reflexivo, tá ok? O que são os verbos reflexivos, pessoal? São esses que têm o se, ou seja, o se em português antes. Por exemplo, se lavar. Se lavar é um verbo reflexivo, é um verbo pronominal. Outra estrutura que você pode ouvir e encontrar por aí é isso. Verbo reflexivo ou verbo pronominal, tá ok? Bora lá então, aqui. Se eu colocar neste contexto, eu me levanto. Je me lève. Não esqueça de colocar nessa estrutura, deixa eu colocar aqui para vocês no infinitivo, tá? Se lever. Mas quando eu conjugo principalement au présent, principalmente aqui no presente, ó, je me lève. Ici, nous avons besoin de mettre l'accent
grave. Então a gente precisa colocar o acento, a crase, tá? Para ficar esse som. Je me lève, beleza? Vamos fingir que, vamos faire semblant que, se nós avions o acento agudo. Vamos fingir que como se tivesse o acento agudo nessa estrutura. Qual seria o som, pessoal? Agora mesmo eu falei, hein? Isso é muito, muito importante, principalmente porque, mesmo que você não conheça uma determinada palavra, você vai conseguir falá-la, você vai ter a pronúncia correta com essas simples dicas, tá? Lembrando, então, se nessa estrutura eu tivesse o acento agudo, ou seja, quando deixar aberto no português, ele seria esse som, je me lève, lève. Então ficaria esse som, lève, tá? Então lembre-se, faça sempre essa relação, café, você, tá ok? E quando for o grave, é o agudo no português, então sempre um som aberto, beleza? Très bien, bora lá então. Colocando na terceira pessoa do singular, com o agente, ou no caso, sujeito oculto, sujeito caché. Como que ficaria essa estrutura? On se lève. On se lève, ou seja, a gente se levanta, ou levantamos, tá? Sem colocar o pronome. Lembrando, o on ele é a estrutura que nos dá o contexto do sujeito caché, sujeito oculto, tá? Pronome oculto, ou de forma familiar, coloquial, o contexto de agente, beleza? E nous levons, beleza? Aí no caso eu não coloco o acento grave. Très bien, mes amis, on continue. Ce verbe-là, très sympa, mais c'est un verbe que je n'ai pas trop l'habitude on va dire, de l'utiliser. É um verbo muito bacana, muito simpático, muito legal, a gente fala em português, simpático não, excusez-moi, mas é o verbo almoçar. Quem sabe aí como que é almoçar? Então, esse aqui, ó, eu falei da questão de eu não utilizá-lo muito, porque normalmente eu não almoço. Eu como bem pouco, não gosto muito de comer, tá? Até é engraçado aí, pessoal, meus amigos brincam comigo, poxa, Leandro, eu queria ser igual a você, não come quase nunca. Não, eu como o que eu preciso, tá? Lembrando, a gente tem que comer o que o nosso corpo realmente necessita. Então é isso, bora lá. Déjeuner, almoçar. Como que a gente fala isso? Déjeuner, jeûner. É bem parecido até mesmo com um E, tá? Déjeuner, almoçar. Então, se colocarmos aqui no contexto, a gente almoça, vamos colocar assim, a gente almoça ao meio-dia, on déjeune à midi, beleza? Então, a gente almoça no meio-dia, à midi, tranquille? Ou même nous déjeunons le midi, tranquille? A gente pode falar dessa forma também, pessoal. Tranquilo com este verbo? Se quiser, você pode colocar também o manger, tá? Pode ser o comer, mas só que o comer ele vai entrar em um contexto muito general, muito geral, tá bom? Então, déjeuner, almoçar. E eu posso utilizá-lo também com o contexto de substantivo. Por exemplo, ma mère prépare le déjeuner. A minha mãe prepara o almoço, tá? Ou eu posso falar assim, eu cozinho, eu faço o almoço. Je fais le déjeuner, je prépare le déjeuner, je cuisine le déjeuner, d'accord? Donc, lembre-se, o contexto aí é basicamente infindável, tem várias e várias estruturas que você pode colocar, tá? Com apenas uma palavrinha no francês. C'est ça. Très bien, Vera. Muito bem, isso mesmo. Só não esqueça de colocar o acento aí, ó, tá? O acento grave, porque senão eu vou olhar esse A aí que você colocou e vou achar que é o verbo. Que verbo que é esse mesmo, pessoal? Terceira pessoa, hein? Terceira pessoa do singular. De qual verbo? Avoir. Então, j'ai, tu as, il a, ela, on a. Então, esse A seria o A do verbo avoir. Bonsoir, Lucie. Seja muito bem-vinda. Elaine, como ça va? Vamos lá, continuando, pessoal. Próximo verbo aí, gosto muito desse verbo. É o verbo ler, tá? Então, vou passar duas formas aí do verbo ler em francês, tá? A primeira aí, a mais utilizada, é o lire, tá? Vamos lá, vamos pronunciar o ler em francês de forma correta. Lire, lire, d'accord? Lire. Então, lire, lire. Tranquilo? Se você tem dificuldade de deixar um rasgado, você vai fazer assim, ó. Lire, lire,
lire, lire. E aí, porque pra gente no português é mais fácil colocar esse R. E depois, com o tempo, você vai forçando um pouco a mucosa aqui da garganta, tá? Como se fosse dar um leve pigarro. E aí vai sair o lire, d'accord? C'est comme ça, mon ami. Então, vamos lá. A gente lê o jornal. On lit le journal. On lit le journal. Então, você que acha que o francês é biquinho o tempo inteiro, cuidado, não necessariamente. Quais são os momentos que nós iremos fazer biquinho no francês? Basicamente, donc, a priori, avec la lettre E, ou seja, com a letra E, tá? E, e com o U, I. Basicamente isso, pessoal. Então, quando envolver a questão do E e do U no francês, é que são os momentos que a gente fala o biquinho, beleza? Então, nessa estrutura aqui, ó, on lit le journal. Journal. Então, o biquinho aqui eu vou fazer quando? Neste le, tá? Então, apenas o som do E, sem colocar a consoante ainda. E, E. Você vai falar como se fosse o O com biquinho, tá? Literalmente, som de O com biquinho. L'amour, beicinho. L'amour, para quem não sabe, é o biquinho no francês. Então, E. Se eu adicionar um L, fica le. Se eu tirar esse L e colocar um M, me. D'accord? Por exemplo, eu me lavo. Je me lave. D'accord? Eu me levanto. Je me lève. Beleza? Bem simples, tá? Lógico, isso é importante que você leve, que você tenha um tempo de assimilação. Não adianta nada, por exemplo, fazer igual funciona a maioria dos cursos aí, chegar e te metralhar de conteúdo e falar que passei e o conteúdo e você não ter o tempo de assimilar, porque isso tudo leva um delay, tem um tempinho para você principalmente criar as sinapses, tá? Ou seja, as estruturas são as conexões neurais para você lembrar do que você estudou. Não é apenas repetir. Você pode ver, a maioria das pessoas, não vou colocar no contexto do francês, mas se não aconteceu com você, você conhece alguém que tenha passado anos estudando um determinado idioma, ou vamos dizer o inglês, e realmente quando precisa falar, o cara não fala. Ele simplesmente, ele tem anos aí, ele tem um lastro muito grande, então, digamos, ele tem uma herança aí, ele tem vários anos de estudo, mas quando ele fala, ele não fala, na verdade, ele trava, que é o que mais acontece, tá? E isso eu te digo porque já ocorreu comigo, tá? Principalmente com o francês. Inglês, eu nunca gostei de estudar. Eu fui, digamos, aprender realmente inglês, foi com séries e com filmes e coisa e tal, porque inglês eu tinha aquela coisa de ficar repetindo, preenchendo lacuna nossa, aquilo ali me deixava totalmente frustrado. Eu acho que é um dos motivos que até hoje em dia eu tenho um certo ranço assim com o inglês. Eu falo inglês, tá? Mas eu não curto muito, eu prefiro muito mais o francês. Tanto que quando fui para a França eu perdi muito do meu inglês por conta do francês, da imersão que eu tive lá, tá? Então eu estudava basicamente das 7 da manhã às 18, às 7 horas, às 19 da noite. E isso durante 2 anos aí sem parar. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei basicamente com a mente toda no francês. Então, eu não tinha amigos brasileiros, eu não falava português. E um dos motivos também que me ajudou muito a evoluir na língua foi isso, tá? Essa questão de realmente pensar somente no contexto em francês, o tempo inteiro em francês. E é isso que ocorre comigo e no meu curso, tá? Você que tem interesse, que quer aprender a falar francês, vem, chega mais. Venez avec moi. Beleza? Vamos lá então. Próximo verbo, pessoal. Vamos lá. Falar no telefone. Como que a gente diz falar no telefone em francês? Bem simples. Como que é falar? Já até trabalhamos este verbo aí. Verbo regular, ou seja, do primeiro grupo. Parler. Parler, d'accord? Então vamos lá, falar no telefone, parler au telefone. Parler au telefone. Então cuidado, aqui não vai ter biquinho nem nada, porque nós teremos um double accent aigu. Nós teremos acento agudo duplo aí, tá? Télé. Eu posso falar dessa forma, en abreviando. Parler au télé, d'accord? Très bien. Vamos lá. Você fala no telefone? Est-ce que vous parlez au téléphone? Si oui, quand? Quand est-ce que vous parlez au téléphone, mon ami?
Quand est-ce que vous parlez au telefone? D'accord? Então, nessa estrutura aí, colocando quand est-ce que, não esqueça de fazer a ligação. Você não vai colocar quand est-ce que, tá? Isso fica feio. Aqui é uma liaison obrigatoire. Quand est-ce que. Significa o quê? Você tem o quand, no caso, vou até deixar escrito aqui para vocês. Rapidinho, Dani, já te respondo. Só um momentinho. Quand, vou deixar a estrutura para que você entenda o que ocorre neste momento, tá? Quand est-ce que. Ou seja, vocês estão vendo que tem um D aqui, né? Mas logo após esse est-ce que significa, se for apenas de um contexto de pergunta, é uma simples pergunta dando uma resposta que pode ser sim ou não, beleza? Mas neste contexto eu posso entendê-lo como é que. Por exemplo, quando é que? Quando é que, no português. Quand est-ce que vous étudiez le français? Quando é que? Então eu vou fazer um som de T. O som ficaria isso aqui, pessoal. Ó. Quand est-ce. Vou escrever basicamente como ficaria a pronúncia para vocês. Quand est-ce. Ok? Ficaria tipo isso aí. Lembrando, esse QU, esse QU, o som do Q no francês é som de K. Então, quand est-ce que. Beleza? Não, Dani, eu não sou descendente francês. Na verdade, eu tenho descendência italiana, tá? Minha família, por parte de mãe, tem descendente de italiano. E de pai é tudo brazuca mesmo. Então, tem um mix aí. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próximo verbo aí. Verbo très, très cool. Então, excusez-moi, s'habiller. Então, se vestir ou s'habiller, tá? Vou te passar os dois. Se vestir. E aí vai ser o se vestir. E nós temos também o s'habiller. Então, neste contexto, pessoal, nós utilizaremos aí o s'habiller, tá? Beleza, então, da mesma forma do habiter. É um H mudo, então com os Hs mudos, aqui que a gente faz uma contração, a gente faz a elisão, não esqueça, tá? S'habiller, vamos lá, como que eu falaria isso, esse contexto? Eu me visto, no presente, eu me visto, je m'habille, beleza? Então a gente vai colocar aqui a elisão, não esqueça, elisão no português e no francês a gente chama de a mesma forma, elisão ou contraction, d'accord? Je m'habille. Je m'habille. En français, eu me visto, d'accord? Então, por exemplo, eu me visto para ir ao trabalho. Como que ficaria essa estrutura, pessoal? Ou eu me visto para ir à escola, você que vai à escola. Eu me visto para ir à faculdade, você que vai à faculdade. Logo mais, espero, né? Terminando essa quarentena aí, todos nós possamos retourner nos atividades normais, nossas atividades normais. Então vamos lá. Je m'habille pour aller au travail. Je m'habille pour aller au travail, tá ok? Je m'habille pour aller à l'école. Je m'habille pour aller à la faculté. Então você que estava falando a questão do biquinho, vamos lá, essa palavrinha é interessante aí para que nós possamos praticar principalmente o som do U, tá? Como que é o som do U mesmo no francês, pessoal? I com um biquinho, então fica fa, não vou colocar o biquinho, mas eu quero que você internalize esse som, tá? Faculté, e depois você põe o biquinho, lógico, é de forma uníssona, né? É ao mesmo tempo, mas só para você ouvir o som, porque muitas vezes tem alunos que pronunciam o biquinho, mas fala U. Ou então não faz o biquinho e fala o som do I. Lembrando, é o quê? É um combo. É som de I e biquinho. Então, vamos lá. Faculté. Beleza? É simples, mas isso na cabeça do aluno faz um revestrez aí que vocês não têm noção. O tanto de aluno aí que eu já peguei que eu digo, que eu dei aula, que tem vício de linguagem com essas coisas, por exemplo, faculté, ele vai e fala faculté, ele vai falar eu sou brasileiro, je suis brésilien, não, acento agudo é som de circunflexo, pessoal, faculté, café, você, brésilien, d'accord? C'est ça. Vamos lá, pessoal,
Próximo verbo aí, então, verbo que eu gosto muito. Travailler. Travailler. Beleza? Avec double L. Esse double L aí, então a gente vai colocar como se fosse um IE. IE. Travailler. Tá? Trabalhar. E lembrando, une remarque, une observation. Travailler en français, il peut être utilisé aussi comme estudar. Então, eu posso utilizar o verbo trabalhar também dentro de um contexto aí de estudar. Par exemple, muitas vezes lá na faculdade, a gente tinha prova, tipo assim, dava o fim de semana, teríamos prova na segunda. On aurait des classes le lundi, lundi prochain. E aí a gente falava, e aí, o que você vai fazer fim de semana? Qu'est-ce que vous allez faire le week-end? Qu'est-ce que vous allez faire le week-end? Je vais travailler l'économie, je vais travailler le statistique, je vais travailler le math. Ou seja, eu vou estudar matemática, eu vou estudar economia, eu vou estudar estatística. Tá ok? Então a gente pode utilizar o travailler neste contexto de estudar também, tá bom? Bora lá, continuando aqui. Vou fazer uma perguntinha e vou colocar 3 advérbios de tempo para você, tá? Caso você ainda não saiba. Então é o seguinte, como que fica assim, ó? Eu trabalho de manhã. Je travaille le matin. Beleza? Je travaille le matin. Eu trabalho de tarde. Je travaille l'après-midi. Beleza? Je travaille le soir. Ok? Então, como que é de manhã? Le matin. De tarde? L'après-midi. De noite? Le soir. Aí você pode perguntar, tá, mas e nuit? Boa pergunta. Nuit, mes amis, nous allons faire rapport avec le verbe dormir. C'est quand nous allons nous coucher. Então, quando a gente vai deitar, que a gente vai utilizar o verbo nuit. O advérbio aí de tempo, nuit, tá bom? Ele sempre estará atrelado ao contexto de dormir. Como dizer em francês, s'expressar, s'exprimer, s'exprimer, Anderson. A gente vai falar assim, s'exprimer. Donc, moi, je m'exprime. Então, eu me expresso, je m'exprime en français, d'accord? Beleza, claro, ficou claro aí, pessoal? E outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte, eu recebo muitas perguntas falando, professor, mas qual a diferença de bonne journée, de bonjour, essa questão bonsoir, bonne nuit? Eu vou fazer uma live, ou então eu vou fazer um post aí para vocês, um nuggetzinho, onde eu vou explicar, deixar isso bem desmistificado, essa questão tipo assim de dizer bonjour, salut, bonsoir, bon après-midi, bonne journée. Eu percebo que vocês ainda ficam muito perdidos com relação a esse contexto. E ele é bem tranquilo, tá? Vou fazer para vocês e principalmente, se eu não fizer logo nessa semana, não sei se vai dar para fazer essa semana ainda, mas vocês me cobrem, tá? Pode me cobrar aí que eu já deixar isso preparado para vocês. E é bem tranquilo, tá? Bora lá então, mais um verbo aí, pessoal. Próximo, bem legal, bem bacana. On fait des courses. Então, o verbo, ou seja, o verbo aqui vai ser isso daqui, ó. Faire. Eu posso utilizá-lo dentro. Eu vou colocar duas formas, tá? Faire des courses. O que significa faire des courses? Faire des courses, fazer compras. Literalmente, neste contexto. Sim, Matheus, vou deixar salva, tá? Espero que o celular salve, tá? Porque às vezes eu clico no salvar e não sei o que acontece, o Instagram não salva, tá? Mas eu tenho um aplicativozinho que geralmente eu vou lá e consigo recuperar quando ele joga para os stories. Mas está dando um bug geral aí, onde a gente está colocando, está conseguindo botar no feed. Então, creio que eu vou deixar essa live aí no feed para vocês. Vou colocar verbos de la routine, verbos da rotina, tá ok? Então, qual é o verbo, perdão, excusez-moi. Faire des courses, ou seja, fazer compras, tá? Esse contexto, fazer compras, faire des courses, tá? Agora, se eu dizer assim, a gente fala muito no português, vou fazer as compras, faire les courses. Donc, vous pouvez utiliser de cette façon. Donc, c'est aussi faisable. Então, é factível também, tá? Execuível da mesma forma. Lembre-se, principalmente você aluno aí que tem dificuldade com a utilização dos artigos indefinidos, definidos, a dica é a seguinte, lembre-se do contexto. Como que você utiliza no português? A mesma forma, o mesmo contexto aí do português vai te dar o direcionamento para você colocar no francês, tá? Quais são os artigos indefinidos?
un, une, des. Les articles définis, então os definidos. Le, la, le de Leandro, tá ok? Jacira, não é questão do on, não. É porque eu gosto principalmente colocar o on nessas lives assim, porque eu recebo muitas mensagens pensando, professor, mas é a utilização do on, eu não sei o que, o on, como é que eu faço com o on? E aí, tipo, é simples, o on vai significar o agente, tá? Ou seja, uma forma coloquial, mais familiar, ou vai nos dar o contexto de sujeito oculto. Então, eu gosto de fazer o quê? Que vocês fiquem familiarizados, por isso eu coloco o on, tá? Mas, claro, eu posso colocar o nu, sans aucun souci, tá ok? Como seria fazer um curso? Je vais suivre un cours. Je vais suivre un cours. Ou seja, eu vou seguir um curso, tá bom? Ou a gente pode colocar a estrutura mesmo. Je vais faire un cours de. Mas normalmente a gente utiliza muito o verbo seguir, suivre. Je suis en cours de maths. Je suis en cours de français, tá bom? Beleza, Peta? Ok, mais um verbo então. Eu coloquei a questão do faire des courses. Eu acho que eu não expliquei muito bem. Então, faire des courses significa o quê? Fazer compras, tá? Faire les provisions, fazer compras de mercado, beleza? Então, a gente utiliza dessa forma. E para a live de hoje, eu vou deixar um outro, ou seja, fazer, por exemplo, a feira. Como que eu falo isso em francês, Leandro? Faire le marché, beleza? Faire le marché, tá vendo aí? Então, se você quiser dizer aí no contexto de fazer, em português, faire le marché, excusez-moi, fazer a feira, faire le marché, você pode colocar dessa forma, tá? E qual que é o particípio do faire? Vamos ver como é que vocês estão aí. Faire, então eu posso utilizar aí o fait, ou fait, F-A-I-T, tá ok? Vamos lá, pessoal, mais um aqui pra gente concluir a live de hoje. Então, o verbo aqui vai ser o acordar. Acordar, ouvrir les yeux, se réveiller, tá bom? Parecido com o verbo trabalhar, ele vai ter o mesmo sufixo, ou seja, W-L-E-R, ele vai terminar em L-L-E-R, tá? Je me réveille. Aí, Jacira, para você aí, hein? Nous nous réveillons, beleza? Nous nous réveillons, nós... Ou seja, acordamos. Então, a gente vai utilizar dessa forma. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês acharam dessa live? O que vocês acharam dessa lição? Então, aprendemos vários verbos aí, principalmente do cotidiano, tá? Verbos realmente usuais, é isso que importa. Principalmente você que já estuda, você que está iniciando seus estudos no francês, não esqueça. Principalmente, como que você vai internalizar, você vai aprender as estruturas. É vivenciando, é um contexto... você tem que viver a língua no contexto, tá? Você só pegar e fazer o exercício, não adianta. Pense como você utilizaria aquela estrutura, como você colocaria aquele verbo. Como se diz maravilhosa, merveilleuse. C'était merveilleuse, ou seja, foi maravilhosa. Ô, Renato, muito obrigado, hein? Fico muito feliz aí. Pessoal, eu queria pedir só um favorzinho para vocês aí. Faz um print da live e marca e coloca nos teus stories. Fala, olha, hoje eu assisti uma live aqui de francês e marque lá para que na próxima outras pessoas também já conheçam o meu trabalho e principalmente estejam aqui conosco na cultura francófona aí, tá bom? Então, bora lá, faz um print aí e marca lá nos stories. D'accord? Très bien. Pessoal, então é isso. Logo mais, como eu falei, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, mas não somente isso. Antes, a gente vai começar a fazer o quê? Uma série de lives aqui, tá? E creio que no YouTube, ou seja, vai ser tipo uma semana da fluência, onde eu vou te explicar, por exemplo, vários erros que você comete que te impedem de chegar à fluência e os 3 pilares, ou seja, para você chegar à fluência no francês, e não somente no francês, você colocando em prática essa minha metodologia, ou seja, o Fale Francês de Verdade, isso vai te permitir ficar fluente em qualquer outra língua, tá? Inglês, seja inglês, italiano, espanhol, a língua que você tiver o sonho aí de aprender, não somente com o contexto aí do francês, tá bom? Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe e tamo junto. Eu vou deixar a live salva aí, ou vai ficar no feed ou nos stories, tá bom? E vou colocá-la no meu canal lá no YouTube também, tá? Então é o que? Leandro Fontebassi. Se você não me segue, siga-me lá no Leandro Fontebassi, tá?
Então é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, me mande um direct. Eu sempre respondo aí as dúvidas, principalmente as sugestões de vocês. E não esqueci, tá? Todas essas que eu deixei aberto lá na abinha das lives, eu vou fazendo aos poucos, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Então, até mesmo você que já tem ideia, poxa, professor, acho que pode fazer sobre isso, sobre aquilo. Lembrando, logo mais nós faremos as lives sobre a leitura, tá? Então, vamos pegar trechos de livros, a gente vai trabalhar, pegar a questão dos vocábulos, dos verbos, vamos trabalhar os verbos dentro dos contextos e isso tudo aí para vocês, tá ok? Donc mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous et on se voit très bientôt. Au revoir, salut!